Gente, vamos continuar aqui falando do artigo 88 da política de atendimento. Com base na diretriz dessa política, o inciso 3º do artigo 88, ele diz que é uma diretriz da política de atendimento a criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização política administrativa. Cuidado com isso daqui na prova, tá? Porque muitas provas fazem a confusão dizendo que a diretriz da política de atendimento é a centralização política administrativa. Não é. A ideia é sempre de municipalização, de descentralização, ou seja, de estar cada vez mais distribuída essa política nos territórios, ok? Então, nos vários bairros, não só concentrado na capital e nem só concentrado nessa capital nos bairros mais ricos, não. Tem que ser em todos os bairros, para toda a população. A política de atendimento para criança e adolescente, ela tem que estar distribuída em todos os municípios do Brasil, em todos os bairros de todos esses municípios, né? Esse é o ideal, ok? Então, se liga nisso. A diretriz é de municipalização e a diretriz é de descentralização. Outra diretriz é a manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais, vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e adolescente, como a gente estava falando aqui no bloco anterior. Esses conselhos, eles têm essa atribuição de gerir esse fundo. O que é que significa gerir esse fundo? Significa desde escolher quais são as linhas de atuação que vão receber esse dinheiro. O fundo da criança é um fundo que recebe recursos tanto do governo estadual, federal e municipal, quanto também de pessoas físicas, né? E de empresas. Então você, por exemplo, que quer fazer uma boa ação é você doar para o fundo da criança do seu município, porque esse conselho municipal é um conselho paritário amplo e ele vai escolher quais são as linhas de atendimento que são prioritárias naquele município e vão distribuir e vão monitorar o uso desses recursos. Então, é uma forma eficiente de você fazer uma boa doação, né? Porque doar nas ruas não é legal. Fazer essa coisa de sopão e tal, muita gente acha que é bacana, mas eu faço muitas críticas a isso, porque essa forma de doação de sopão, de doar roupa na rua e tal, isso somente contribui para que a população fique ainda cada vez mais nas ruas. Então, a melhor forma é você ir para uma instituição que você confia, acredita, que você conhece o trabalho e realizar a doação nessa instituição, para que o público que tem a necessidade receba na instituição, né? Porque você doar na rua, você estimula com que a população fique na rua, e isso, a população ficar na rua, isso traz muita vulnerabilidade para a saúde, para a integridade física, psicológica. Então, não é bacana doar na rua, bacana é doar para ONGs da sua confiança, ou então doar para o fundo do seu município, do estado, né? Porque isso faz com que a ação ela chegue de forma eficiente, eficaz e consiga atender da melhor forma a criança e o adolescente, ok? Então fica aí também uma dica para vocês, beleza? Se for doar agora em períodos de final de ano ou período do... eu estou gravando agora, a gente está próximo do Natal, né? Então, próximo do Natal, muita gente se sensibiliza, né, para fazer essas doações. E é interessante porque vários municípios apresentam uma quantidade maior de população em situação de rua nos períodos de Natal e Dia das Crianças, ou então em períodos de festas religiosas, né, onde muita gente, por conta da sensibilização da população por esse período, fica mais propenso a doar, e aí doa na rua e a população fica na rua, e ficar na rua é ruim porque você tem criança trabalhando na rua, exposta a doença, exposta a exploração sexual, ao trabalho infantil, enfim. Não é bacana doar na rua.
beleza? Fica aí a dica para você. Se for para fazer um sopão, faça numa instituição, que vincule isso em alguma instituição, para não estimular com que a população fique em situação de rua, ok? Então, a manutenção desses fundos é uma diretriz e esses fundos é gerido, cuidado, não é pelo governo federal, estadual e municipal, ele é gerido pelos conselhos nacional, estadual e municipal, beleza? Integração operacional de órgãos, e lembrando que esses conselhos, os conselheiros não recebem, eles estão ali realmente porque são pessoas que entendem da causa e que acreditam na causa, né? Então, está em boas mãos. Inciso 5º, integração, joga aí na tela, meu querido, vira aqui a telinha para mim, por favor. Isso. Integração operacional de órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional. Aqui em Pernambuco, em Recife mais especificamente, a gente tem o SICA, que é o Centro Integrado de Atendimento à Criança e Adolescente, que comete esse ato infracional. Então, no mesmo espaço, fica localizado o Ministério Público, a Vara da Infância e da Juventude, do outro lado da rua fica a delegacia, o Departamento de Atendimento à Criança e Adolescente. Então, é uma forma estratégica, administrativa, gerencial, de dar celeridade a esse atendimento, né? A criança e o adolescente não precisa percorrer longas distâncias, tudo concentrado num único local, num único espaço ou num único território, facilita esse atendimento, porque a gente vai ver mais na frente quando um adolescente comete um ato infracional, um dos princípios que deve se aplicar é ter celeridade na instrução da responsabilização desse adolescente, ok? Ok, inciso 6º, integração operacional de órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público da Defensoria, Conselho Tutelar e encarregados da execução das políticas sociais básicas e de assistência social para efeito de agilização do atendimento de crianças e adolescentes inseridos em programas de acolhimento familiar ou institucional. Também, então, essa integração operacional, o ECA, ele trouxe realmente uma dimensão gerencial para essa política de atendimento, né? Essa integração operacional desses órgãos deve ser feita tanto para buscar um atendimento de um adolescente que cometa um ato infracional, quanto de atendimento a essa criança ou esse adolescente que precisam de programas de acolhimento familiar ou institucional. Então, a ideia é que haja uma integração com o detalhe que, com relação ao ato infracional, o ECA, ele diz que deve ser preferencialmente no mesmo local. Veja que, em relação a essas políticas sociais básicas da assistência social, não requer que seja tudo no mesmo local, né? Até porque, volta aqui para mim, os CRAs, que são os Centros de Referência de Assistência Social, os CREAS, que são os Centros especializados que atende depois que a violência já existe, esses órgãos da assistência social, eles atuam de forma descentralizada no território. Não é para estar tudo num único só lugar, não. Os CRAs e CREAS devem estar de forma descentralizada, distribuída no município, ok? Então, para atender de forma melhor essas crianças e adolescentes no território. Além disso, as casas de acolhimento têm que estar de forma distribuída, os centros POPs, que são os centros de atendimento à população em situação de rua, enfim, todos esses equipamentos têm que estar de forma distribuída. Esses equipamentos da assistência social devem estar distribuídos, mas os equipamentos que visam a apurar
o ato infracional deve estar tudo de forma conjunta, num único lugar, certo? Não necessariamente numa mesma sala, né? Mas no mesmo prédio, numa mesma região, ok? Inciso 7º, outra diretriz é a mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade. Volta aqui para mim. A opinião pública, ela precisa estar envolvida com a temática da proteção e a promoção dos direitos da criança e do adolescente. Sem a opinião pública, a gente se depara com esses retrocessos de redução da maioridade penal, de recrudescimento do atendimento à criança e adolescente, de buscar o lixamento coletivo de adolescente que comete ato infracional. Então, se a gente não tiver uma mídia sensível, cada vez mais a gente vai ter o caos imperando, né? Você vai ter essa busca do direito penal máximo para os adolescentes em situação de que cometem um ato infracional, né, e de direito penal mínimo, né, quando é para os ricos, né? Então, quando é para os pobres, é sempre metralha, joga uma bomba. Quando é para o rico, não. Vamos ver como é que faz. Um exemplo disso é que quando você se depara com um adolescente que comete um furto ou um roubo, o pessoal é capaz de espancar até a morte, né? Agora, no caso lá de Minas Gerais, em Mariana, que a Somarco, a empresa, cometeu aquele ato absurdo que acabou com o rio, acabou com a vida de vários membros da população ribeirinha, matou pessoas, né? Ninguém pede nada. Para essas grandes corporações é direito penal mínimo. Para o adolescente infrator é direito penal máximo. Não pode, né, gente? Vamos ter ponderação nas coisas, né? Vamos ser razoável com as coisas, né? Então, a gente precisa realmente ter uma mídia sensível para buscar essa equalização da justiça, porque hoje o que a gente está vivendo realmente como... Eu não sei se eu falei aqui nessa aula, nesses blocos que passaram, mas eu vi uma charge que foi muito interessante, né? Porque esse caso de Mariana, dessa barragem que estourou, jogando os resíduos sólidos com bastante material de mineração pesado, com cádmio, chumbo, né? Aconteceu no mesmo período daquele atentado terrorista na França, né? E aí eu vi uma charge que era bem interessante. Tinha um terrorista do Estado Islâmico, e ele chegava assim e falava para o outro. Um terrorista falava para o outro: rapaz, como é que a gente faz para cometer um ato terrorista de grandes proporções e que ninguém incomode a gente, que ninguém responsabilize a gente? Aí o cara falou: faz o seguinte, compra uma mineradora, estoura a barragem dela, e compra mineradora no Brasil, estoura a barragem dela que está tudo certo, né? Então é mais ou menos isso. Realmente é de uma situação extremamente absurda, né? Se você, até dentro do direito ambiental, se você comer um tatu, você é preso por crime ambiental. Agora, a empresa que faz uma desgraceira dessa todinha, ninguém é responsabilizado, né? Que não só atingiu Minas Gerais, mas o Espírito Santo também, né? E até hoje a gente ainda não sabe, a gente está aqui dia 18 de dezembro, né, de 2015, estamos gravando aqui. Até hoje a gente não sabe quais são as consequências totais desse ato, né, dessa mineradora. Mas, enfim, vamos continuar na luta. A gente não pode baixar a cabeça, porque a luta é árdua. Ninguém disse que ia ser fácil, né? Mas, as provas ficam fazendo, a gente vai fazer uma questão aqui também no nosso curso, ficam fazendo essa pegadinha entre as linhas de ação e as diretrizes, ou seja, entre o artigo 87 e 88 do ECA. E você precisa saber a diferença, o que é linha de ação, o que é diretriz. Comentamos aqui todas as linhas de ação e todas as diretrizes, mas são muitas. Para facilitar, a gente trouxe esse macete aqui,
Quando for linha de ação, a gente termina com S as palavras, né? Você veja aqui, ó, por exemplo, ó, políticas sociais básicas, políticas e programas de assistência social, serviços especiais de prevenção, só isso aqui, serviço de identificação e localização dos pais, não é. Mas vamos imaginar que tem um S aqui, tá? Só para não dizer que não foi, né? Políticas e programas e proteção também, tá? Aqui eu botei aqui, ó. Todas com S, salvo proteção, tá? Proteção, que é com C cedilha, aí você bota assim, todas com S, salvo proteção, é linha de ação. Inclusive rima, tá? Linha de ação, todas com S, salvo proteção. Campanhas de estímulo ao acolhimento. Já as diretrizes é com C cedilha, ó. Municipalização, criação e manutenção de programas específicos, manutenção dos fundos, integração operacional de órgãos, mobilização da opinião pública. Então, é uma formazinha didática, né? Enfim, um macetezinho para vocês, como eu dizia na minha infância, né? Uma malícia, né? Quando jogava videogame, não é não, companheiro? A malícia para você acertar essa questão, beleza? Então, todas com S, salvo proteção, linha de ação. Todas com ação, mas sem proteção, porque proteção é linha de ação, beleza? Ok? Então, se liga nesse macetezinho aí. Outro detalhe, quem é responsável pela manutenção das entidades de atendimento? Né? A gente viu essas políticas de atendimento. Quem executa essas políticas de atendimento são entidades governamentais e não governamentais, mas quem vai ser responsável pela manutenção dessa entidade? Por pagar os seus funcionários, por manter a fachada íntegra, manter um ambiente salubre? As próprias unidades, ok? Os gestores dessas próprias unidades é quem tem responsabilidade pela boa gestão, pela boa qualidade dessa unidade, ok? Então, ele é responsável pela manutenção, planejamento e execução desses programas de proteção socioeducativa. Então, as unidades têm responsabilidade. Agora, vamos lembrar que a responsabilidade, ela pode ser ampliada para o município, né, se o município não fiscalizar essas entidades, se o município não investir também. Então, tem que haver um investimento na área social, tanto na área governamental quanto não governamental, para atender essa criança e esse adolescente. Em quais áreas, então, pode atuar essas entidades? Okay? A gente viu que elas mesmas que vão fazer a gerência dessas unidades, mas em que área elas podem atuar? O artigo 90, ela traz aí 8 áreas em que é possível haver o atendimento. Joga aí na tela, meu querido. Orientação e apoio sociofamiliar. Isso os CRAs fazem muito bem, né? Então, e é importantíssimo, né, para buscar com que as famílias se responsabilizem pelo, enfim, o cuidado com essa criança e esse adolescente, né? Ainda é preciso muita orientação e apoio a essa família, né? Apoio socioeducativo em meio aberto. Então, aos adolescentes que cometem ato infracional e são sujeitos a medidas em meio aberto, essas entidades podem atuar nessa área do meio aberto, ok? Para adolescente que comete ato infracional. Colocação familiar. Então, quando há uma desagregação, volta aqui para mim, meu querido, quando há uma desagregação familiar, quando há briga entre os pais e aquela adolescente ou aquela criança, quando essa criança ou adolescente está em situação de rua, então as entidades que atuam na área de pessoas em situação de rua pode estimular o reingresso dessa criança ou adolescente ao núcleo familiar. Isso é uma coisa muito importante, viu, gente? Há ONGs pelo Brasil inteiro que são referência nesse atendimento, nesse reingresso de criança e adolescente para um ambiente familiar.
lógico que tem vezes que não tem condições, né? Quando há um espancamento pelos pais, quando há uns casos de estupro e tal, quando são casos gravíssimos, realmente não dá para você fazer o reingresso. Você coloca num acolhimento institucional para depois se buscar um acolhimento, uma colocação numa família substituta ou numa família acolhedora, né? Acolhimento institucional é outra área que ONGs e organizações governamentais podem atuar. Então, se a prova afirmar que o acolhimento institucional é exclusivo de entidades governamentais, isso é falso. Entidades não governamentais também podem atuar com o acolhimento institucional. Então, esse acolhimento institucional, só relembrando, é para aquelas crianças e adolescentes que estão com os vínculos fragilizados com os pais, ou seja, quando há uma suspensão ou uma perda, uma suspensão, perda ou extinção do poder familiar. Então, se coloca essas crianças e adolescentes nesse acolhimento institucional. Prestação de serviço à comunidade também, o adolescente que comete um ato infracional, uma das medidas socioeducativas pode ser a prestação de serviço à comunidade. E entidades podem atuar nessa área, né, de gerir essa forma de prestação de serviço à comunidade, ok? Liberdade assistida também, quando o adolescente comete um ato infracional, uma das formas que a gente chama, né, LA, né, quando o adolescente, uma das medidas socioeducativas é essa liberdade assistida. Então, uma entidade pode atuar nessa área. Semi-liberdade também, e internação também são todas medidas socioeducativas aplicadas ao adolescente, então as entidades podem atuar nessas áreas. Orientação e apoio sociofamiliar cabe quase tudo, né, gente? É um tema bastante amplo, né? Cabe quase tudo, quase todas, por exemplo, para combater o trabalho infantil, entidades que atuam no combate ao trabalho infantil, atuam nesse campo de orientação e apoio sociofamiliar, falando o que é trabalho infantil para essas famílias, explicando por que o trabalho infantil é ruim. Só para vocês terem uma ideia, eu tive a oportunidade uma vez de acompanhar a equipe de abordagem social num grande evento que a gente tem aqui em Recife, que é o São João, e numa das abordagens que a gente estava fazendo lá, para convencer aqueles pais e mães a não colocar os filhos numa situação de catação de latinha e de trabalho infantil, a gente tinha um espaço de proteção lá, e aí a gente ofertava, né, não deixe seu filho catando latinha, enquanto você cata lata, deixe seu filho no espaço de proteção, que era um espaço seguro, onde tinha atividades lúdicas, tinha refeição, lugar para dormir e tudo mais. E numa dessas abordagens, a gente abordou duas crianças, uma tinha 9 e a outra tinha 10 anos, eram irmãos. E a gente perguntou, onde é que estão seus pais? Tem aqui o espaço de proteção, eles estavam catando latinha aqui em Recife. Aí ele falou, eu estou com minha avó ali, aí vamos lá para a gente ofertar esse serviço. Quando a gente chegou lá, a avó estava embriagada na calçada, só para vocês terem uma dimensão da importância da orientação e desse apoio. A avó estava no chão, bêbada, devia ter uns 65 anos, e aí a gente explicou, né, que não era bom para os netos dela estar catando latinha, que eles estariam expostos a serem cooptados para qualquer outra coisa, inclusive exploração sexual, enfim, sequestro, sei lá. Tem gente ruim para tudo nesse mundo, né? Aí ela falou assim, mas meus filhos estão fazendo nada demais, e catar latinha é trabalho. Veja, tem pessoas que têm um nível tão baixo educacional que não conseguem nem visualizar que catar latinha expõe a tudo que é tipo de risco, né? A pegar doença, a se cortar, tétano, enfim, a ser cooptada, tudo que é coisa ruim que pode acontecer, principalmente no ambiente de grande evento. Então, essa orientação a esses pais é muito importante, a esses familiares, né? É muito importante para, inclusive, eles entenderem
a prejudicialidade que pode causar essas medidas que eles tomam, que muitas vezes é por uma questão hereditária, né? Ela já catou latinha, a mãe dela catava latinha, e aí, né, isso vai passando de pai para filho, né? Mas tem que haver uma quebra desse ciclo, né? Tem que haver uma quebra desse ciclo, e essas ONGs ou o próprio governo, e até ambos juntos, devem atuar para orientar e buscar uma mudança, uma quebra desse paradigma, beleza? Ok. O que é preciso para essas entidades não governamentais funcionarem? As entidades não governamentais, gente, elas precisam registrar as suas entidades no Conselho da Criança e do Adolescente. Então, o Conselho, inclusive, ele é muito duro, ele diz, ó, para a entidade funcionar, deve ter o registro no Conselho. Então, esses conselhos municipais, eles recebem a documentação da instituição, né, o estatuto, a ata da Assembleia, e a partir do projeto que elas têm de atuação na área da criança e do adolescente, ela registra essa entidade. Agora, isso não é tão simples como se parece, porque muitas instituições existem primeiro, começam a funcionar e só depois é que vão buscar o registro no Conselho. Quando é que vão buscar o registro no Conselho? Quando precisam de um financiamento, né? Porque alguns financiadores, algumas empresas, bancos e até o governo, para realizar o repasse da doação, muitas delas exigem, esses financiadores exigem que a instituição seja registrada no Conselho. Até porque isso dá mais confiança, credibilidade para aquela instituição. Então, não é uma regra que é muito respeitada no Brasil afora, né? Muitas instituições existem primeiro, funcionam, só depois, quando se depara com uma dificuldade para receber financiamento, é que buscam o registro. Também tem conselhos que funcionam de forma precária, tem municípios que nem tem conselho da criança e adolescente, então aí não conseguem, naturalmente, essas entidades não conseguem o registro, ok? Após esse registro, né, o conselho vai comunicar, o Conselho da Criança e Adolescente vai comunicar o registro dessa entidade ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade. Então, quem é que vai fiscalizar essas entidades? Quem fiscaliza é o Poder Judiciário, o Ministério Público e o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar também tem essa atribuição de fiscalizar essas entidades de atendimento, né? As entidades que recebem dinheiro do fundo da criança, elas também são obrigatoriamente monitoradas e fiscalizadas pelo Conselho, ok? Mas se não receber dinheiro do fundo, não necessariamente é monitorado pelo Conselho. Lógico que a maioria dos conselhos, na sua lei municipal e estadual, já tem como atribuição também essa fiscalização e monitoramento das entidades, independente de receber dinheiro do fundo, né? Mas o que o ECA traz é que quem tem a atribuição para fiscalizar essas entidades é o Conselho Tutelar, o Poder Judiciário e o Ministério Público. Se receber dinheiro do fundo, naturalmente os conselhos que gerem esse fundo também vai monitorar, porque se houver um repasse equivocado, um uso de um recurso fora do plano de trabalho, esses gestores, esses ordenadores de despesa do conselho que gerem esse fundo vai responder, vai ter que devolver o dinheiro e tudo mais. Então não é brincadeira não, é uma coisa séria trabalhar no conselho e fazer a gestão desse fundo, ok? Quais são as obrigações para as entidades que desenvolvem programas de internação? Interessante que o artigo 94 traz obrigações específicas para as entidades que faz a gestão de programas de internação. Até porque, como a gente está falando de uma privação de liberdade,
essas instituições elas têm que ter regras pré-estabelecidas. E o artigo 94 traz uma série de obrigações, certo? Uma série de obrigações. A gente trouxe aqui algumas delas, né? Joga aí na tela, meu querido. Então, ó, oferecer o atendimento personalizado em pequenas unidades e grupos reduzidos. Volta aqui para mim. Ó, não pode uma unidade de internação atuar de forma com superlotação, certo? Ela não pode ter 200 adolescentes, né? Ela não pode funcionar numa mesma dinâmica de um presídio ou de uma unidade carcerária. Não pode, porque a ideia dela é de ressocialização, é de trazer educação, de trazer cultura, de trazer um novo projeto de vida para esses adolescentes. Então, ela tem que ser em pequenas unidades, ok? De no máximo até 20 pessoas, né? Então, o ideal é que seja assim. Infelizmente, não é a regra. Não é o que acontece pelo Brasil afora. Muitas unidades trabalham numa lógica de presídio mesmo, com 100 adolescentes, 200, 500 adolescentes. Então, isso é muito ruim porque isso dificulta um atendimento personalizado para aquele adolescente. Diligenciar no sentido do restabelecimento da preservação dos vínculos familiares. Então, essas unidades de internação têm a obrigação de buscar resgatar esses vínculos familiares. A maioria desses adolescentes que cometem ato infracional, tenha certeza, eles têm algum vínculo fragilizado com a família. Brigou com o pai, com a mãe, ou está sem falar com o pai ou com a mãe, ou o pai e a mãe espancou e tal. Então, esse adolescente que comete um ato infracional, a maioria deles, pode ter certeza, 90 e poucos %, tem algum problema familiar, tem algum vínculo familiar fragilizado ou quebrado, ou até extinto. Então, essa unidade ela tem essa obrigação de preservar e de resgatar esses vínculos familiares. No próximo bloco, a gente continua.